Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós falaremos aí sobre inequação produto e inequação quociente, bem como os sistemas de inequações, tá? Só que nessas inequações nós vamos envolver algumas expressões que têm o tipo ax² mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Ou seja, nós estamos falando de uma equaçãozinha aqui do segundo grau, beleza? Então vai ser necessário aí os nossos conhecimentos acerca de encontrar aí as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Bem como também a análise de sinal. Então vamos lá. Nessa primeira equação, né, inequação que nós temos uma inequação produto. Perceba aqui que nós temos então três fatores e aí a inequação aqui, ó, maior ou igual a zero, ok? Então aqui a gente vai chamar cada fator desse, nós vamos chamar de uma letrinha, só para ficar mais fácil, né? Então aqui a gente vai chamar de A, de B e de C. Então é A vezes B vezes C maior ou igual a zero, onde aqui a gente está estudando dentro do universo dos reais, ok? Como a gente resolve essa inequação? Muito parecido com o que a gente já aprendeu, tá? Então a gente vai fazer o A igual a zero, vamos fazer o B igual a zero e vamos fazer o C igual a zero. E assim vamos determinar as raízes de cada fator e bem como a sua análise de sinal. E por fim, nós vamos fazer aí o quadro de sinais, que é fazer aí a análise de sinal com as funções aqui, no caso, os nossos fatores, A, B e C. Bom, fazendo o A igual a zero, nós temos menos o x mais 1 igual a zero. Passando menos x para o outro lado, fica x igual a 1. Então, nós temos aqui a raiz igual a 1, beleza? Agora, nós temos o b igual a zero. Fazendo b igual a zero, nós temos x ao quadrado menos o 5x mais o 6 igual a zero. Vamos encontrar aqui o x1 e vamos encontrar o x2. Aqui tá fácil, né, pessoal? Pelo soma e produto, a gente dá para perceber aqui, ó. Multiplicando tem que dar 6, somando tem que dar 5. Então, a gente já sabe que é o 2 e o 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, a gente já sabe que essa raiz aqui vai ser 2 e 3. E, por fim, nós também vamos fazer AC igual a zero, que é menos x quadrado menos 1 igual a zero, ok? Bom, então é menos x quadrado igual a 1, multiplicando tudo por menos 1, porque o nosso x está negativo, é igual a menos 1. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. A gente sabe que a raiz quadrada de um número negativo, nós não temos ela dentro do campo dos reais, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, não possui raízes reais, ok? Mas dá para a gente fazer análise sinal tranquilamente aqui, tá bom? Bom, nesse primeiro caso, nós temos então uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau tem uma única raiz e o macete é cama, ou seja, contrário de A, mesmo de A. O nosso A aqui é negativo, né? Então, a partir da nossa raiz 1 aqui, ó, do lado esquerdo, então é o contrário, então fica positivo. Do lado direito é o mesmo sinal, então fica negativo, ok? Agora, na segunda equação, nós temos uma equação do segundo grau, então é ok? As nossas raízes são 2 e 3. Então, é só fazer aqui, ó, o nosso A é positivo, né? Ó, nós temos aqui, ó, mais 1. Então, mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo sinal de A. E, por fim, nós temos aqui a equação C. Como não possui raízes reais, né, o macete aqui é o mesmo sinal de A. Então, como o A para nós aqui, ó, é negativo, então, para quaisquer valores do x, a nossa equação aqui só tem valores negativos, ok? Agora a gente vai fazer o quadro de sinais. Vamos lá, então fazendo o quadro de sinais, vamos colocar aqui as nossas raízes, que são 1, 2 e 3. Então vamos colocar aqui 1, 2 e 3, ok?
Então, nessa primeira linha, nós vamos analisar o sinal de A, na segunda linha, o sinal de B, na terceira linha, o sinal de C. Então, nós temos aqui A, B, C. Na última linha, é a regrinha de sinais, que é a multiplicação de A vezes B vezes o C, beleza? Vamos preencher aqui, então, nossos sinais. Na equaçãozinha a partir da raiz 1, do lado esquerdo é positivo, do lado direito é negativo, ok? Vamos olhar para a nossa equação B. A partir do 2 aqui, lado esquerdo do 2 é positivo, entre o 2 e 3 é negativo, e depois do 3 é positivo. Na equação C, tudo é negativo, então negativo, 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 negativo. Agora vamos colocar as nossas soluções aqui, né? Bom, onde tiver número ímpar de sinais negativos, basta repetir negativo. Se tiver um número par de negativos, a gente sabe que é positivo, tá? Na primeira coluna tem um único negativo, então é menos. Na segunda, 2, então é par, então nós teremos sinal positivo. Na terceira coluna nós temos 3, é ímpar, então é negativo. E na última coluna aqui, 2 sinais negativos, então é positivo. Beleza? Bom, qual vai ser a solução para a minha equação? Você tem que vir aqui no seu enunciado e ver o que ele está te pedindo. Ó. Ele quer valores maiores igual a zero. Ou seja, toda a parte positiva é o que vai nos interessar. Então, eu quero esse intervalo e quero este intervalo. Como lá tem um sinalzinho de igual, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada. Então, o conjunto verdade vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x está entre 1 e o 2, fechado no 1, fechado no 2, ou o x é maior ou igual a 3. Então, essa aqui é a nossa solução para esta inequação. Beleza, pessoal? Então, é importante aí reconhecer a análise de sinal. No próximo exercício, então, nós temos aqui, ó, uma inequação quociente, mas no numerador a gente tem um produto. Então, a ideia que nós temos aqui é A vezes B dividido por C. Então, vale fazer uma observação aqui também, pessoal. Como o nosso denominador aqui, ó, tem a variável x, é claro, nós temos que o C ele tem que ser diferente de zero. Então, nas raízes, se porventura na nossa solução as raízes da equação C aparecerem como solução, nós temos que deixar lá a bolinha aberta como intervalo aberto, porque no denominador não pode ser igual a zero, tá? Então temos que tomar cuidado com isso, beleza? E aí depois a gente quer, ó, valores maiores ou igual a zero. Então, como por causa desse sinalzinho de igual que está aqui, a gente tem que tomar cuidado com a condição de existência dessa inequação, beleza? Então, nós vamos fazer o a igual a zero. Quem é o a? É 6x² mais o x menos 1 igual a zero. Então, aqui nós teremos o x1 e nós teremos o x2. Mais uma vez, eu vou colocar aqui a solução para cada uma das equações. Nesta daqui, nós teremos o menos o meio e o 1/3, ok? Vamos fazer agora o b igual a zero. Fazendo b igual a zero, nós temos x² mais 2 igual a zero. Pessoal, perceba, ó, o 2 vai passar negativo. E aí você vai chegar naquela situação no qual você tem mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo. Então, a gente sabe que não possui, então, raízes reais, tá? Então, não possui raízes reais, beleza? Mas a gente vai fazer análise sinal normalmente. O C igual a zero. Nós temos menos 16x² mais o 8x menos 1 igual a zero. Pessoal, aqui cabe uma observação que o nosso delta ele vai ser igual a zero. Então, aqui nós teremos raízes duplas, tá? Uma única raiz, né? No caso, x1 é igual a x2. Então, nós teremos aqui o x igual a 1/4.
beleza? Vamos fazer então análise de sinal de cada uma dessas expressões aqui. Bom, a primeira equaçãozinha, nós temos uma equação do segundo grau, temos duas raízes, o menos o meio e 1/3, ok? Então lembra lá, MA, CA, MA, macama. Mesmo sinal de A, o A aqui para nós é positivo, então nós vamos ter aqui, ó, positivo, negativo, positivo. Na segunda não possui raízes reais, então aqui é o MA. Então vai ser o mesmo sinal de A. O nosso A aqui, ó, é positivo, ok? Então se é positivo, então aqui para quaisquer valores de x, nós teremos apenas valores positivos. E por fim, nós temos aqui uma única raiz, que vai ser o caso 1/4, ok? Nesse caso, como você tem uma única raiz, um macete aqui, ó, MA, MA. Então vai ser o mesmo sinal de A, tá, pessoal? O nosso A aqui é negativo, então aqui é tudo negativo, beleza? Tudo negativo, então. E é claro, igual a zero por causa do 1/4. Se a sua raiz for igual a 1/4, nós temos aí que vai ser igual a zero. Aí, já vou fazer aqui a observação, né, pessoal? Ó, o C não pode ser zero. Então, 1/4 aqui, ó, eu vou deixar a bolinha aberta, tá? Então, quando a gente colocar lá no nosso intervalo, a gente deixa bolinha aberta, que é o intervalo aberto porque o nosso x não vai poder ser igual a 1/4, beleza? Bom, então colocando aqui na nosso quadro de sinais, nós temos aqui três raízes, né? Então vamos colocar as três raízes. Temos aqui o menos o meio, depois nós teremos 1/4 e teremos a raiz que é 1/3. Aqui é o sinal de A, o sinal de B, o sinal de C e o sinal de A vezes B dividido pelo C, beleza? Pessoal, então vamos tomar cuidado aqui na hora do preenchimento, tá? Para verificar as raízes. Então vamos lá, ó. O A. Então nós temos aqui, ó. Vamos olhar para o menos meio. O menos meio do lado esquerdo do menos meio é positivo. Então aqui vamos colocar positivo. Entre o menos meio e 1/3, negativo. Então negativo, negativo. E depois de 1/3, positivo, ok? No B, tudo nós teremos aqui positivo. Então, positivo, 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 positivo. E o C, nós teremos a partir da raiz de 1/4 aqui, né? No caso, vai ser tudo negativo. Então, vamos colocar aqui, ó, negativo, 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 negativo. Lembrando que 1/4 aqui, ó, se aparecer na nossa solução, a bolinha será aberta, tá? Bom, mas vamos fazer aqui então as regrinhas de sinais, né? Vamos pegar aqui os nossos resultados. Bom, um sinal negativo, então é negativo, 2 positivo, 2 é positivo e 1 é negativo, tá? A nossa inequação lá está querendo valores maiores igual a zero. Então eu quero só a parte positiva aqui. Então eu quero este intervalo e eu quero este intervalo aqui. Bom, as outras raízes a gente pode deixar, ó, bolinha fechada, mas 1/4 não satisfaz aqui a nossa inequação. Então, o conjunto verdade vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre o menos o meio e 1/4, fechado no menos meio e aberto no 1/4. Ou o x ele está entre 1/4 e 1/3, fechado no 1/3, beleza? Então, cuidado aqui, ó, 1/4 vai ser intervalo aberto por uma questão aí de existência, tá, pessoal? Então, vamos tomar cuidado aí que 1/4 não pode satisfazer a nossa inequação. Bom, pessoal, esse exercício 3, vamos tomar cuidado, né? Que a gente primeiro
você tem ali, ó, uma subtração de frações, tá? Então a gente tem que fazer aquela ideia do denominador comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para deixar naquele formato de inequação para a gente. E outro, o 3 aqui, né, ó, ele tem que entrar também dentro da inequação. Tem que aparecer aqui o menor igual a zero. Então essa inequação aqui a gente vai reescrever, ó, x menos 2 sobre x, menos o x mais 2 sobre menos x mais 1, menos o 3 menor ou igual a zero. Então está quase no formato aí da inequação que a gente precisa, que seja ela produto, né, ou seja quociente. Então a gente tem que chegar naquela ideia para a gente conseguir resolver essa inequação. Bom, para isso a gente vai fazer o MMC. Perceba que no nosso denominador nós temos as nossas variáveis. Então aqui o MMC vai ser o produto delas. Então aqui embaixo do 3 é como se fosse 1, né? Então nós teremos aqui que o MMC será o produto do x com menos x mais 1. E aí sim a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá bom? Então olha lá, se a gente pegar esse denominador, dividir pelo x, vai sobrar menos x mais 1, vezes quem está em cima. Então vai ficar assim, ó, x menos o 2 vezes o menos x mais 1, ok? Aí nós temos aqui, ó, menos, vou colocar aqui o sinal, e aí a gente vai fazer ali, ó, divide novamente o denominador pelo menos x mais 1, vai sobrar só o x, vezes quem está em cima. Então vai ficar aqui, ó, x vezes o x mais o 2. Colocar o sinalzinho de menos de novo, que está aparecendo ali, tá? E vamos fazer agora ali, ó. Tudo isso dividido por 1 vai dar tudo isso, vai dar o próprio denominador, multiplicando pelo 3. Então vai ficar ali, ó, menos o 3 que multiplica o x vezes o menos x mais 1. Tudo bem? Bom, então divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então nós estamos deixando aqui um denominador comum. E a inequação, é claro, menor ou igual a zero. Agora vamos resolver esse numerador aí para ver aonde a gente chega, né? Fazendo a distributiva, menos x quadrado mais o x mais 2x menos 2. Agora, o segundo termo, né, vai ficar menos o x quadrado menos o 2x, beleza? E aí depois nós temos ali um menos 3, vou resolver ali dentro do parênteses primeiro, vai ficar menos x quadrado mais o x, e aí depois eu faço a multiplicação do 3. E o nosso denominador, x que multiplica menos x mais 1. Isso menor ou igual a zero, ok? Bom, vamos arrumar o denominador. Então já vamos fazer o que dá para fazer aqui, né? Ó, menos x quadrado menos 2x quadrado. Depois x mais 2x mais 3x. Ainda tem aqui o menos 2x, menos 2. E agora vamos fazer a distributiva, né? Menos 3 vezes menos x quadrado vai ficar mais 3x quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3x. Tudo isso dividido por x, que multiplica menos x mais 1, menor ou igual a zero. Ainda dá para a gente arrumar mais um pouquinho. Então vai ficar menos 2x quadrado mais 3x quadrado. Vai ficar apenas x quadrado, certo? Aí nós temos aqui, ó, 3x menos 3x, sobrou só menos 2x. E ficou menos 2, tudo isso dividido por x, que multiplica menos x mais 1, menor ou igual a zero. Bom, pessoal, agora chegou numa situação que nós temos aqui uma inequação quociente, ó. A ideia ali é A dividido por B vezes C menor ou igual a zero, tá? Então aqui a gente só tem que tomar cuidado que o B e C são denominadores, né? Então o denominador ali, ó, tomar cuidado, o B tem que ser diferente de zero e o C também tem que ser diferente de zero, beleza? Então temos que tomar cuidado com essa condição de existência.
Agora a gente vai fazer o que a gente fez até agora, tá? Nós teremos ali o a igual a zero, que é o x quadrado, menos 2x menos 2, igual a zero, e vamos encontrar as raízes do a, tá? As raízes do a, nós teremos aqui o x1 e teremos o x2. O x1 é 1 menos a raiz quadrada do 3 e o x2 é 1 mais a raiz quadrada do 3. Pessoal, então, na equação A, é interessante você fazer o Bhaskara, né, para você chegar nesses resultados. Agora, nós vamos fazer o B igual a zero, que é o x, né? X igual a zero, acabou, não tem o que fazer. E o C. O C igual a zero, temos menos x mais 1 igual a zero, passo menos x para lá, então x é igual a 1. Temos x igual a 1, x igual a zero, e temos as duas raízes aqui da equação A. Agora nós vamos fazer a análise de sinal de cada uma delas, né? Então nós temos aqui duas raízes, é o ma, ca, ma. Então nós temos aqui o x1, que é a parte negativa, o x2 a parte positiva, o nosso a é positivo, então aqui é mesmo sinal, contrário, mesmo sinal, beleza? Bom, aqui no caso nós temos uma única raiz, que vai ser o zero, né? Então, o zero aqui, como é uma equaçãozinha do primeiro grau, nós temos a ideia do gama, tá? Então, o sinal do A é positivo, então aqui é contrário, e aqui é mesmo sinal. E nós temos essa equaçãozinha também do primeiro grau, com a raiz igual a 1, que é o gama. Só que o nosso A é negativo, então aqui contrário de A positivo, mesmo sinal de A negativo. Por fim, nós vamos preencher o nosso quadro de sinais. Colocando então as nossas raízes, teremos a primeira que é 1 menos a raiz quadrada do 3. Depois nós teremos o 0, 1 e 1 mais a raiz quadrada do 3. Beleza? Bom, pessoal, então, igualzinho os exercícios que a gente desenvolveu até agora, temos que fazer o quadro de sinais. Aqui é o sinal de A, sinal de B, o de C e A, né, dividido por B vezes C, na verdade, né? Bom, preenchendo então os sinais, ó, vamos olhar para o A. O A, o x1, no lado esquerdo é positivo, e do x1 até o x2 negativo, depois do x2 positivo, ok? No B é o zero que a gente vai olhar, que é a raiz. O lado esquerdo é negativo e lado direito do zero positivo. Na C é o 1 que a gente vai olhar, que é a raiz. Então, o lado esquerdo do 1 é positivo, lado direito do 1 é negativo. Agora vamos fazer a regrinha de sinais, né? Então aqui a primeira coluna negativo, a segunda positivo, negativo, positivo, negativo. Pessoal, a nossa inequação quer valores menores, né? No caso, menor ou igual a zero. Ó. Vamos voltar aqui, ó. A nossa inequação quer valores menores e igual a zero. Beleza? Só que o B e C não pode entrar na nossa solução, tá? Então, a raiz do B é zero. Vamos colocar aqui já uma bolinha aberta para a gente não esquecer. E do C é 1, ok? Agora, vamos colocar o que a gente quer. A gente quer a parte negativa. Então, a parte negativa está aqui. A parte negativa está aqui. E também está aqui. As outras raízes pode ser bolinha fechada, porque ele quer igual a zero. Beleza? Então, vamos escrever aqui a nossa solução. Então, a solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 1 menos
1 menos a raiz de 3, ou o x está entre 0 e 1, ou o x é maior ou igual a 1 mais a raiz de 3. Beleza? Pessoal, então essa aqui é a solução para essa nossa inequação. Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.